falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Você já ouviu falar em constelação familiar? Nós aqui do Todas as Coisas estamos tentando entender como funciona essa terapia e para isso nós trouxemos aqui a Janaína, a Débora e o Dr. Jim, que de uma certa forma trabalham com isso e no caso da Janaína já participou, já fez algumas sessões de constelação familiar. Bom, mas desde 2010 o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás utiliza a terapia constelação familiar. Essa terapia auxilia na conciliação nos processos penais e de herança. A nossa equipe conversou com a psicóloga responsável por essa terapia. Vamos conhecer como é que funciona. A partir dos estudos do filósofo alemão Bert Hellinger, a constelação familiar foi tomando corpo. Física quântica e outras ciências chegaram até o ponto da dramatização. Esses bonecos aqui, por exemplo, são utilizados para representar os familiares em diversos momentos da vida, quando crianças, ainda na juventude e depois do amadurecimento familiar. O campo dentro da constelação familiar ele é composto por um ambiente onde nós podemos atualizar representantes da família daquela pessoa. A terapia tem o objetivo de, a partir de movimentos do sistema familiar, compreender as relações e melhorar os conflitos. Que é possível avaliar o conflito que emerge da relação entre as partes envolvidas e que não está contido ali no processo. No direito de herança, a vantagem da conciliação é a economia, pois o tempo do processo influencia as custas processuais, que podem levar embora todo o patrimônio deixado pelos pais. Se eu brigar dentro desse contexto pelo pedacinho do outro, nós vamos levar um processo tão demorado que o próprio sistema vai consumir toda a herança de todo mundo. A briga por herança é, na verdade, uma luta por espaço e atenção dos pais, mesmo que não estejam mais vivos. É possível trazer uma discussão de uma forma mais eficiente e eles vão perceber que eles estão brigando por um lugar, estão cobrando aquilo que o pai deu mais para esse, deu para essa, naquela hora. No direito penal, a luta é contra a exclusão do grupo familiar. Eu pertencia a um lugar, em determinado momento eu fiz algo que eu descumpri com as regras e com as exigências daquele lugar, me colocaram fora. Eu me ressinto disso. Inicialmente eu tento voltar. Não conseguindo, eu fico indignada. A indignação me leva a buscar a justiça. E é nesse momento que eu quero que a justiça me garanta o direito e diga para todos que eu pertenço àquele lugar e que eu tenho dignidade para aquilo. Segundo essa psicóloga, não há motivos para dúvidas sobre a seriedade do tratamento. A constelação familiar, ao contrário do que muitos acreditam, ela é fortemente embasada por teorias. Ela é embasada pela teoria geral de sistemas, pela fenomenologia, pelo psicodrama, pela teoria de campos mórficos, pela física quântica. Então é um conjunto de teorias que Bert Hellinger conseguiu alinhar muito bem e trouxe e conseguiu presentificar isso, né, numa ação. É mais uma ferramenta para ajudar a justiça aí a resolver problemas, né, doutor Jim? Sim. E nós vimos aí os bonecos, né, que a Débora citou. Isso quer dizer que numa sessão, não necessariamente a família precisa estar presente? Pode ser uma pessoa só? Sim, não necessariamente a família precisa estar presente. Apesar de chamar constelação familiar, as pessoas pensam que precisa da família reunir para realizar. Mas não. A constelação familiar, ela sempre parte do princípio, parte de uma questão, de um problema. A pessoa traz o problema e a gente vai atrás da solução. A gente descobre qual é o mecanismo inconsciente que age para que aquele problema aconteça. E é um mecanismo inconsciente que a pessoa traz do sistema familiar dela. Então, tanto com boneco quanto com pessoas, nós geralmente colocamos alguém para representar o cliente e alguém para representar o problema. E essas pessoas que estão ali representando, elas são orientadas a agir de forma totalmente sem intenção. Então, quer dizer, além dos bonecos, também coloca outras pessoas para representar a família? São dois jeitos diferentes.
No grupo eu coloco pessoas. No grupo. E aí essa pessoa daqui, ela representa o problema, a causa do problema e a solução do problema, e representa também a pessoa do sistema familiar de quem o cliente toma aquele problema. A diferença é que no consultório, em vez de colocar pessoas, eu coloco os bonequinhos. E os bonequinhos também representam. Um representa o cliente, o outro representa o problema, e é lógico que a gente coloca outros representantes também. Mas a diferença é que, em vez dos bonequinhos sentirem, que eles não sentem, obviamente, eles apenas representam. Quem sente é o constelador, ou seja, o terapeuta tocando, se conectando, olhando naquele bonequinho, ele percebe que aquele bonequinho ele estaria melhor um pouco para cá, um pouco para lá, ou mais próximo do outro bonequinho. Ele olha naquela face daquele bonequinho, eu, como constelador, olho na face daquele bonequinho, sinto que ele tem uma face triste, ou sinto que ele olha para o chão. A percepção é totalmente intuitiva, tanto dos representantes no grupo, quanto do constelador dentro do consultório com o olhar para os bonequinhos. Né? Conectando, olhando para esse bonequinho, eu sei o que ele está sentindo e qual o movimento que ele faz, e daí eu tiro a solução. Né? Por exemplo, se a pessoa traz lá uma questão financeira. Na verdade, todos nós entramos na constelação para se tratar, claro. Então eu vou descrever aqui como uma das constelações que eu fiz, que talvez fique um pouco mais claro de entender. Então eu trouxe a constelação, porque na verdade a constelação resolve, ou seja, aborda qualquer problema. Eu trouxe uma questão financeira. Então, eu ganhava dinheiro, mas não conseguia ficar. O dinheiro, eu não sei o que acontecia, mas aquele dinheiro ia embora. E no movimento da constelação, ficou muito nítido um olhar de pena que eu tinha para com a minha avó materna, que teve loja a vida inteira, sustentou a família, né? Junto com meu avô, era fazendeiro, então ela ajudava no sustento da família. Só que mais no final da vida dela, logo numa época onde produtos chineses invadiram o mercado, ela perdeu o mercado e ela faliu a loja dela. Então, eu via com muita dor, com muito ressentimento, aquela decadência financeira dela. E isso trazia para mim uma imagem de decadência financeira e em fidelidade a ela, ou seja, em homenagem a ela, eu também vivia decadência financeira. Conseguiu solucionar? Consegui solucionar como? Olhando para minha avó, ou seja, mudando minha postura íntima de intenção, olhando para ela e falando, vó, eu vejo que a senhora teve sucesso sim. Eu desisto de te olhar com pena, eu desisto de te ver como alguém fracassado. A senhora teve sucesso sim, a senhora é uma mulher de sucesso. Ou seja, dependendo de como eu a via, eu me manifestava semelhante. Assim como eu a considerei como uma mulher de sucesso, eu passei a ter sucesso. Eu passei a ter, porque é uma fidelidade. Todos nós temos fidelidades ao nosso sistema familiar, que nos faz repetir as histórias deles. Assim como até os animais repetem as histórias dos seus antepassados, né, para ter mais sucesso na vida. Janaína, na nossa conversa nos bastidores, você falou que a constelação familiar ajuda você no seu trabalho até hoje. Explica pra gente como que isso se dá. Como massoterapeuta, né, o shiatsu, a gente é uma massagem, né? Só que o nosso corpo, ele tem essas memórias, né, também, não só essas memórias inconscientes. E no caso do shiatsu, que trabalha dentro dos canais energéticos, né, mesmo dos canais da acupuntura, para quem conhece, né, que são nada mais nada menos que os principais vasos do corpo, né, que estão conectados com a nossa coluna, que estão conectados com o nosso sistema nervoso e, consequentemente, com a nossa memória. Então, dependendo dos pontos que a gente toca, é possível identificar alguns elementos que podem ser relacionados a questões da pessoa no cotidiano, ou a memórias dela anteriores mesmo, ou a memórias inconscientes, né? E nisso a gente não racionaliza tanto como numa psicoterapia, ou não verbaliza, né? Que a massagem ela não tem esse objetivo, mas a pessoa às vezes chora, a pessoa às vezes sai do trabalho terapêutico com uma transformação, um movimento, né, na energia dela, ou no campo dela próprio, que faz ela ter movimentos até de ir conversar com o pai, ou eu tenho vários feedbacks nesse sentido, sabe? Depois
E quando a gente está fazendo o trabalho, é como se a intuição do terapeuta é muito importante, porque vem às vezes pergunta, né? A pessoa está com a dor do lado direito. Do lado direito, tem, na medicina que eu trabalho, chinesa, é o yang, é o pai, é o masculino. O direito é o feminino, é a mãe. Então, é possível fazer alguns resgates relacionados a pai, mãe, ou mesmo avós, né? Para tentar reconhecer de onde vem aquela dor, de onde vem aquela doença, né, às vezes que a pessoa está acometida naquele momento, né? Bom, a gente está falando então de possibilidades, de terapias, de mecanismo que possam auxiliar no sofrimento das pessoas, que é uma busca hoje constante. As pessoas há uma autodefesa, né? Talvez você não querer sair de uma zona de sofrimento, né? Eu tenho algumas curiosidades. Primeiro, a terapia, então, é desenvolvida dentro do consultório, pelo que o senhor falou? Então, tem duas formas. Uma forma que é a mais comum, a que a gente mais usa, é a forma que o criador da técnica iniciou, que é em grupo. Ou seja, eu uso as pessoas do grupo, né? Eu convido, olha, você pode ajudar a gente? Posso. Então, você vai representar aqui o cliente. E de acordo com a intuição que eu tenho, do que eu preciso, eu coloco outros representantes. Pois é, mas que local? Em que local estaria esse grupo? Qualquer local? Qualquer local. Tá. Né? O meu grupo se une, por exemplo, num espaço terapêutico, onde tem outros tipos de cursos lá, né? No Espaço Equilíbrio. E todas as quintas-feiras nós nos encontramos lá. E as pessoas vão lá, por quê? Porque participar como representante é extremamente terapêutica. É extremamente terapêutica, é uma vivência muito aliviante. Mesmo que ele não seja a pessoa que vai constelar. Pois é, que tem o problema, né? Porque a pessoa que vai constelar é quem paga a sessão e é quem vai trazer, olha, meu problema é esse. Inclusive sintomas físicos, né? Você estava falando aí da memória física, corporal. Eu constelei um cliente que ele tinha uma dor abdominal, que ele já tinha virado do avesso já, procurando essa causa dessa dor, endoscopias várias, e ele estava identificado com o irmão mais velho que tinha morrido de pancreatite. Ele se sentia culpado pela morte do irmão mais velho, ou seja, ele não aceitava a morte do irmão mais velho. Isso fazia com que ele manifestasse o mesmo sintoma que o irmão mais velho sentia, em fidelidade, em homenagem àquele irmão mais velho. Então, não teria cirurgia que resolveria o problema dele. Existe, inclusive, no Hospital das Clínicas, um grupo que trabalha com dor pélvica. Que tem mulheres que têm dor pélvica e que não tem uma causa cirúrgica ou médica que a gente reconheça, né? A medicina tradicional reconheça a medicina contemporânea. E tem até já pesquisas, trabalhos científicos, né, TCCs, etc., que comprovam, né, o trabalho da constelação na solução, na cura dessas dores que as mulheres têm. E tem até essa questão da lateralidade. De um lado é questão relacionada ao pai, do outro lado é relacionada à mãe. Então, a gente começa a perceber as causas emocionais das doenças, as causas dos antepassados também. Quando fala, né, DNA, né, vem de genética. Aí, às vezes, a gente pode reconhecer que, além da genética, está essa memória celular, né, que a gente carrega de todas as gerações nossas que passaram aqui nesse plano. Tá certo. Nós vamos chamar mais um intervalo comercial. Daqui a pouco a gente tira mais dúvidas e tenta entender um pouco mais sobre a constelação familiar.